Bem-vindo a mais um vídeo, e hoje no Relatos do Reddit vamos contar a história de uma moça que foi pega no banho pelo namorado da sua mãe, que ela nem sabia que existia. Eu tinha 18 anos na época e estava prestes a me mudar, nos próximos meses, para uma cidade que fica a 2 horas e meia da cidade onde nasci, com o objetivo de estudar. Sempre fui muito estudiosa e já que passei numa universidade estadual, ia ficar longe de toda a minha família e morando com um colega de quarto que conheci pouco tempo antes de me mudar. Em um certo final de semana, teve um festival muito conhecido aqui na minha cidade natal, e queria ir antes de me mudar, queria ir com o meu namorado que já estava comigo há 2 anos, e morava em outra cidade. Como esse festival duraria mais de um dia, chamei ele para passar na minha casa sem a minha mãe saber, porque eu sabia que ela não concordaria, porém, eu tinha uma vizinha, por volta dos seus 79 ou 80 anos que sempre ficava fuxicando e olhando pela greta da janela. Nesse dia, ela infelizmente estava em casa, e contou para minha mãe que meu namorado foi para nossa casa, e minha mãe acabou ficando extremamente chateada, ficou muito brava comigo, mesmo a gente não tendo feito nada demais, se é que vocês entendem. Ela me mandou uma mensagem falando que eu prometi que não chamaria ele para passar lá, sem ela em casa, mas eu realmente não me lembro de ter feito isso, de ter prometido algo, e na verdade, qual é o problema de eu dormir com o meu namorado? Eu sou maior de idade, e sempre fui muito responsável, educada e estudiosa, não dava nenhum tipo de trabalho para ela. Eu estava cansada de viver com medo da minha mãe, isso é injusto pois sempre fui boa filha e fazia tudo o que ela queria. Por isso tomei a decisão de chamar ele para ir para minha casa sempre que dava, mesmo minha mãe não gostando. O problema é que, ela que paga o aluguel e as contas da minha casa. E eu ainda não tenho como adquirir liberdade financeira, então, ainda vivo sob o teto dela. Eu sinto que devo muito para minha mãe, sempre fiz de tudo para ser a filha perfeita e agradá-la. Quando eu não sou assim, ela fica brava e diz que eu não penso nela, e que sou egoísta. Eu fico em um beco sem saída, pois gosto do meu namorado e amo minha mãe, mas às vezes acho que ela precisa desses limites, pois parece que às vezes ela quer viver a minha vida por mim, e não por ela. No meio disso tudo, meu namorado está me ajudando pois não quer me ver mal com a minha mãe, pois sabe como ela é importante para mim, mas mesmo eu magoando minha mãe, eu chamava ele para ir para minha casa de dia, e às vezes eu chamava ele para ir dormir comigo escondido à noite. Assim que minha mãe apagava todas as luzes, eu lentamente abria a porta da frente, e deixava ele entrar. No início realmente não fazíamos nada, mas com o passar do tempo, sempre que minha mãe dormia, eu deixava ele entrar, e às vezes ficávamos à noite acordados, brincando, se é que me entendem. Bom, com o passar de algumas semanas, eu tive que me mudar para uma cidade mais perto da faculdade, e era um dia de semana normal, eu acordei, fui para o banheiro tomar um banho e me arrumar. Por volta das 13 horas meu futuro colega de quarto passa na minha casa para me buscar, pego minhas malas, me despeço da minha mãe e vou, mas passo a viagem toda conversando com o namorado e falando da saudade que vamos sentir um do outro. Depois de 2 meses nessa rotina, de ir para casa aos fins de semana, para ver meu namorado e minha mãe, eu decidi falar que estava passando mal, e não ia voltar para a faculdade, pois estava subindo pelas paredes de saudade do meu namorado. Então, mandei uma mensagem para ele para falar do meu plano, e como ele mora em outra cidade, mas sempre vai para a casa da minha mãe para me ver, já falei, para ele se preparar, para passar a noite comigo, escondido. Bom, o final de semana chegou e eu fui para casa, como faço normalmente, comemos, rimos e tudo isso com meu namorado lá, e quando começou a entardecer, eu comecei a reclamar de dor, dor de cabeça, garganta, dor no corpo. Enfim. Minha mãe começou a ficar com muita pena de mim, e logo disse para não ir para a faculdade aquela semana, e eu sem demonstrar muita alegria, aceitei. E ela mesma fez questão de ligar para o meu colega de quarto falando que não precisa passar na nossa casa aquele fim de semana, que eu ia passar a semana toda em casa. Bom, já estava ficando tarde e na hora do meu namorado ir embora, por volta das 10 horas eu acompanhei meu namorado até a varanda, junto com a minha mãe. Mas assim que ela virou as costas, eu tirei a chave do carro da minha mãe do meu sutiã e entreguei para o meu namorado, para ele ficar escondido lá por um tempo.
Tudo deu certo. Por volta de 2 horas, levantei, coloquei a minha lingerie mais bonita e fui abrir a porta. Ele já entrou me agarrando, e fomos direto para o meu quarto. Foi uma noite incrível. No dia seguinte, minha mãe bateu no meu quarto, para ver como eu estava e falar que ia trabalhar. Eu disse que estava bem e que ia levantar mais tarde para tentar estudar um pouco mesmo de casa. Ela disse que estava tudo bem, que era para ligar para ela caso precisasse de algo. Em seguida me deu um beijo na testa e foi trabalhar. Logo em seguida, eu me abaixo, e chamo meu namorado, que estava escondido embaixo da cama. Ele sai e passamos o dia todo vendo filme, comendo besteira e namorando. E quando vai dando a hora da minha mãe voltar, eu me despeço dele e ele vai embora, e combinamos dele voltar aqui a 2 dias. Assim que ele sai, percebo que ele deixou o casaco dele no sofá, e depois de umas meia hora, escuto a porta abrindo, e como estava no banho, não quis sair, e como acho que é a minha mãe ou meu namorado que veio pegar o casaco, grito que estou no banho. Mas ninguém responde, e eu não acho isso estranho, e continuo tomando meu banho. Depois de uns 20 minutos, eu saio do chuveiro, olho e vejo um homem na porta do banheiro, me olhando como se fosse me devorar. Fico muito assustada e eu logo grito, mas ele é mais rápido, e coloca as mãos na minha boca, me pede desculpas e diz: "Você deve ser a filha da Ana, né?" Eu balanço a cabeça com um sim e ele fala: "Se eu te soltar, você promete que não vai gritar?" E eu faço novamente o sinal de sim com a cabeça. E ele me solta, pede desculpas, diz que o namorado da minha mãe e que não sabia que eu estava em casa, que achava que eu estava na faculdade. Logo em seguida meu namorado entra, me vê totalmente sem roupa, com um cara totalmente estranho bem próximo de mim e claramente ofegante. Eu logo coloco uma toalha e vou falar com ele, explicar toda a situação, e ele não acredita, briga comigo e vai embora, e o cara lá, me olhando. Assim que meu namorado sai, eu vou falar com o namorado da minha mãe, falo com ele para sair, pois se minha mãe ver ele em casa, vamos ter problemas, e como já causou um problema comigo e meu namorado, também ia arrumar com minha mãe. Assim que ele coloca a mão na maçaneta, eu peço para ele não contar nada para ninguém. Minha mãe não pode saber que eu estava com meu namorado. Ele diz que sim, e eu falo que também não vou falar nada que ele me viu no chuveiro. Ele imediatamente entende e sai. Fica esperando minha mãe chegar na esquina, e depois de umas meia hora, ouço minha mãe estacionando. E ela entra primeiro, e ele em seguida. Ela diz que quer conversar, me contar algo. E me conta do seu namorado. Eu fingi surpresa, como se fosse a primeira vez que nos víamos e ele fez o mesmo. Em seguida vou para o meu quarto, me arrumar para jantar e tentar ligar para o meu namorado, mas ele não atende. Ficou muito magoado e eu dei o tempo que ele precisava. Ficou 4 semanas sem falar comigo, e depois de muito custo, me perdoou e acreditou que aquilo foi um acidente. Depois daquele dia, percebi que o namorado da minha mãe me olhava estranho, com malícia, mas não ligava, pois só meu namorado importava para mim. Aquela semana foi horrível, tive que fingir estar passando mal, perdi algo e ainda quase perdi meu namorado. Mas no final deu tudo certo. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou, já se inscreva no canal.